Olá, turma, tudo bom? Aqui a gente vai começar a nossa aula dessa semana, tá bem? E o material é bem tranquilo, a gente vai discutir sobre a Mesopotâmia, tá? Ele é um assunto que se prolonga, principalmente se a gente for pensar que depois dele a gente trabalha com o Egito. E nesse meio tempo a gente também tem hebreus, fênicios e persas para discutir. Mas é um material tranquilo, tá? De estar sendo analisado e respondido. Juntamente com esse slide, vocês vão estar recebendo aquele PDF de sempre que eu mando para vocês. Tem um material no livro, tá bem? E posteriormente também vocês têm aquele link para me enviando as respostas online pelo Google para eu acompanhar para saber quem está tendo acesso às aulas e participando também. Tá certo? Primeiramente vamos entender o porquê essa região se chama Mesopotâmia. A gente está falando de uma região que está necessariamente ali entre dois rios, o rio Tigre e Eufrates. Daí a tradução do nome, Mesopotâmia, entre rios, tá? O espaço geográfico entre os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia hoje ela está localizada no atual Iraque. E aí a gente tem uma região é, fortemente irrigada com recursos hídricos fantásticos. A gente vai perceber que na antiguidade vários e vários povos vão habitar regiões próximas a rios. Necessariamente porque a água está presente. E a água é um dos recursos fundamentais para a manutenção da vida. Aqui não é diferente, tá bem? Egito vai ser assim, na China vai ser assim, na Índia. Várias civilizações ao longo da história vão se desenvolver próximo a, a, a recursos hídricos, a bacias hidrográficas. Agora boa, quase que não saía. Mas há regiões onde a gente vai estar tendo acesso à água e, consequentemente, a agricultura vai se desenvolver e tantas outras coisas. Tá? A partir daí a gente vai começar a perceber a organização de civilizações bem mais organizadas, de civilizações bem maiores. Coisa que antes, como vocês viram quando a gente trabalhou pré-história, se tratava mais de grupos, de bandos. Aqui não, aqui a gente tem uma organização social bem mais elaborada, dentro daqueles padrões que a gente viu com a idade dos metais. Tá bem? Necessariamente a Mesopotâmia ela foi uma região muito disputada. Como eu disse para vocês, vários povos estavam buscando recursos hídricos para poder se manter. E a água era um dos bens mais preciosos que a gente tem. Então, como vocês podem ver aí em colorido, e são alguns dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Aí eu não estou falando necessariamente, aí eu ainda estou cortando os hititas, aí nessa relação tá faltando os calcitas e tantos outros aí que vão estar habitando esse espaço geográfico que a gente chama de Mesopotâmia. Necessariamente um dos mais conhecidos dentro da história, ou o mais falado, são os sumérios. Os sumérios eles conseguiram desenvolver uma força muito grande naquela região, tá bem? Desenvolveram um sistema de escrita chamado de escrita cuneiforme, porque eles utilizavam uma espécie de cunha de metal para estar fazendo os desenhos e aí formavam esses quadradinhos, esses triângulos que vocês estão vendo aí na imagem. Outra característica muito forte dos sumérios que habitaram a região da Mesopotâmia são os zigurates. Se vocês olharem na imagem também aí no cantinho, são essas pirâmides, esses templos religiosos enormes que o pessoal da Mesopotâmia construía. Lembrando, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, mas os deuses mesopotâmicos eles estavam muito ligados à natureza, aos astros e tudo mais. Eram deuses é, ligados às estrelas e outros elementos da natureza, tá bem? Outro povo que vai habitar a região da Mesopotâmia após os sumérios vão ser os acádios. O Império Sumério enfraquece, tem uma quebra. Os acádios eles chegam naquela região ali por volta de 2340. Né? Os acádios eles não vão se manter muito tempo, mas uma coisa que é interessante é, os acádios eles vão perpetuar muita coisa que os sumérios faziam, vão dar continuidade. E aí é uma característica geral da maioria dos povos que vão habitar essa região da Mesopotâmia. A maioria deles vão ter traços religiosos, culturais muito semelhantes. São coisas que vão acabar sendo se perpetuando. O que vai estar mudando necessariamente é o deus principal de cada cidade, enfim, outros detalhes, mas de uma maneira geral é uma coisa bem comum, tá? E aí a gente tem os Amoritas. Os Amoritas vão formar o primeiro império mesopotâmico, por assim dizer, do babilônico, tá? O primeiro império babilônico, por assim dizer. E aqui tem uma característica muito interessante. O Império Amorita ele vai ter um grande rio, o Rei Hammurabi, tá?
E vai ser no governo de Hammurabi onde a gente vai estar tendo o desenvolvimento do primeiro sistema, o primeiro código de leis escrito da história, tá? Baseado na ideia de lei italiana, aquele velho papo de olho por olho, dente por dente. Se vocês derem uma lidinha no slide, nesse canto direito, vocês têm alguns exemplos aí de coisas que são relatadas no código de Hammurabi, né? Por exemplo, se um homem tomar uma mulher como esposa, mas não tiver relações com ela, esta mulher não será considerada esposa deste homem. Ou outra coisa, por exemplo, se alguém enganar a outrem difamando essa pessoa e este não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Tem muito disso no Código de Hammurabi e vale a pena dar uma lida. Por fim, a gente tem os caldeus aí, né, outro grande povo da Mesopotâmia que vão estar formando, ou melhor, eu acabei pulando, a gente tem os assírios, tá? Os assírios configuram uma classe guerreira muito forte na Mesopotâmia, muito violentos e vão constituir um dos maiores impérios, eu acho que a Mesopotâmia já viu. Vão até além, tá? Vão acabar dominando regiões bem maiores do que propriamente só o espaço da Mesopotâmia. Conhecidos por sua violência, os assírios não deixam passar nada. E agora sim, os caldeus, né? Um dos últimos povos aí dessa nossa relação de culturas dentro da Mesopotâmia. Eles vão formar o segundo Império Babilônico. E aí a gente vai estar tendo necessariamente uma quebra com o domínio persa futuramente ali dos médios, na verdade. Tá bem? A sociedade mesopotâmica é extremamente hierarquizada. A gente tem a figura de um rei, dos sacerdotes, dos nobres e militares ali, fiscais, escribas, comerciantes. Era uma sociedade bem estruturada. E aí eu queria dar destaque a essa figura que vocês estão vendo. Esse aí é o chamado estandarte de Ur. Tá? Encontrado na cidade de Ur, a gente tem o que parece ser uma entrega de oferendas ali a um rei. Vocês podem ver que no topo tem uma figura desenhada maior. Geralmente pessoas mais importantes elas são desenhadas maiores nesse período, o que leva a crer que seja algum rei, um sacerdote, alguém do tipo. E se vocês analisarem bem, as pessoas estão levando algo ou coisas para essa pessoa, né? Presentes, lembranças. Com certeza posso tratar de uma doação. É um dos maiores achados da história. O Estandarte de Uri fala muita coisa sobre as relações sociais na Mesopotâmia. Vale a pena dar uma olhada, tá? A economia era baseada necessariamente na criação de animais e tudo mais, né? A gente tinha um cultivo de cevada, trigo, outras coisas, além das pedras preciosas. E aqui eu queria trazer um detalhe, né? Os mesopotâmicos eles comercializavam com pessoas de vários lugares do Oriente Médio ali. Então, muitas matérias-primas eram trazidas de fora para os povos daquela região e eles também levavam seus produtos para outros lugares. A gente tem uma transação comercial considerável. Por isso que havia necessidade de muitas vezes de sistemas de escrita, como a escrita cuneiforme, para trazer uma unidade ao pensamento, para as pessoas negociarem, conversarem todas, sabendo necessariamente do que se trata ou do que cada povo pensa ou deseja. Isso aí é um senso comum entre os historiadores. Entender que a escrita vai ser fundamental para o desenvolvimento desses povos, porque eles conseguem expandir mais ainda sua economia e suas relações com outros grupos, tá bem? Isso aí é importantíssimo para a gente entender essas relações aí dentro da Mesopotâmia, tá? Sim, seguindo, a religião na Mesopotâmia, ou melhor, os povos da Mesopotâmia, eles eram em sua grande maioria politeístas, então eles acreditavam na existência de vários deuses. E reforçando a ideia, esses deuses eram ligados diretamente à natureza, aos recursos, aos meios naturais ali, tá? Aos astros, digamos assim. Aí vocês têm uma lista de alguns deuses da Mesopotâmia, vale a pena dar uma olhada, tá? Enil, Shamash, Ishtar, né? E por aí se segue. Eu recomendo, eu acabei não colocando aqui, mas quem puder ou tiver a oportunidade de dar uma pesquisada, procurem a Epopeia de Gilgamesh. É um texto sumério, tá? Muito bom. E aí a gente consegue entender necessariamente como é que os sumérios eles entendiam essas relações com os deuses. Porque necessariamente os deuses, pelo que dá pra gente ver na Epopeia de Gilgamesh, eles tinham uma proximidade muito grande com as pessoas, com as relações sociais, com a maneira que as pessoas viviam. Eles estavam próximos às pessoas. Tinham deuses bons, ruins, e cada deus tinha uma ligação com a cidade. Isso era uma coisa interessante demais de ser analisada, tá bem? E aí a gente também vai ter outros povos a serem discutidos, mas isso aí fica para
outro dia. A gente vai ter uma atividade sobre isso. Mas os fenícios são fundamentais porque a gente tem o desenvolvimento da escrita com eles, tá? O povo persa vai construir um dos maiores impérios da história. É fundamental. E os hebreus eles vão dar origem a várias religiões do mundo antigo e do mundo moderno, tá? Como o judaísmo e posteriormente também algumas bases, isso é claramente visto aí, de religiões, outras religiões monoteístas na história. Também então é muito importante a gente entender a sociedade hebraica. A questão é tempo da gente organizar e ver isso aí, tá bem? Mas vocês têm algumas atividades aí sobre isso. E aí eu deixo com vocês. Ler o livro, da página 50 até a 65, e responder essas 3 questõezinhas aí, tá bom? Ou melhor, 2 e a terceira é maiorzinha que é um material que tem no livro, mas é tranquilo. E lembrem de responder o questionário online, tá? Muita gente está esquecendo de fazer isso, está se complicando. Segue a aula, tá, gente? A gente vai conversando depois, qualquer coisa é só entrar em contato. Valeu, obrigado e boa noite.